Quem lembra aqui da Cássia da última vez que ela veio? Você lembra que ela estava com um buchão? O resultado do buchão, depois você passa lá no berçário e vê lá. O resultado do buchão tem 8 meses. Graças a Deus. Então, gente, eu sou Cássia, né? Para quem não me conhece, eu sou membro dessa igreja aqui há algum tempo. O Jefferson entregou um desafio, né? Que é falar de sexo. Um assunto muito interessante. E, segundo ele, tinha que ser sem censura. Aí eu peguei e coloquei uma vírgula à luz da palavra de Deus. Porque, assim, como é que é isso, né? O que ele está chamando de censura aqui, meu Deus? Misericórdia. Mas aí eu falei, opa, vou pôr uma vírgula aqui à luz da palavra do Senhor. Mas brincadeira à parte, né? A intenção aqui é da gente trocar uma ideia. Parece até que, eu não sei, Jefferson, você vai ter o bate-bola no final ou não? Não. É porque, assim, você que sabe. Eu preparei alguns slides aqui e eu estou dizendo que é um bate-papo porque é um bate-papo mesmo, né? Assim, fique extremamente à vontade de perguntar o que você quiser, né? Se eu não souber responder, mais uma vez, o Jefferson está aqui para te responder. Mas, enfim, a intenção é trazer informação, né? A intenção é abençoar a sua vida, a intenção é trazer, às vezes, conhecimento para algumas questões até então desconhecidas, porque a gente tem uma falsa ilusão de pensar que a gente sabe e entende muito de sexo, sabe? E, às vezes, a gente não está entendendo muito, não, sabe? É igual a história da menininha, né? Diz que o pai foi levar para a escola no primeiro dia de aula, e ela foi para a escola, e terminou a aula, o pai foi buscar, e ela virou para o pai e falou assim, pai, o que é sexo? Ele, sexo, minha filha, é quando um homem pega uma mulher e vai para tal lugar, papapá, papapá. A menina foi ficando assim. Aí, quando ele terminou de dizer tudo, ele falou assim, mas por que você está perguntando isso? Ela falou assim, pai, porque a tia hoje perguntou qual era o meu sexo e eu não sabia dizer. Então, assim, às vezes, muito de nós estamos achando que sexo, e o que a gente tem sobre sexo de conhecimento é o que essa criancinha tinha. E outras pessoas pensam que o que ela tem, o que ela sabe, o que ela precisa saber de sexo é tudo o que o pai explicou. Então, assim, a intenção hoje aqui é trazer informações, né, para vocês refletirem mesmo. Não estou aqui para formar opinião, não estou aqui para dizer o que é certo, o que é errado, não estou aqui para julgar o seu conhecimento e a sua compreensão a respeito do assunto. Estou aqui para trazer, para jogar aqui questões, questionamentos, dúvidas, perguntas e etc. Então, assim, é desse lugar que eu vou falar com vocês, né? A gente vai trocar mesmo ideia, né? Volto a dizer, não estou aqui para dizer o que é certo, o que é errado. Tentei construir algumas coisas aqui, tá? E se você discordar, fique à vontade. Se você concordar, fique à vontade também. Bom, eu pensei assim, eu sempre gosto de nortear um pouco as minhas construções, assim. E eu utilizei esses versículos porque eu acho muito interessante esse capítulo de Provérbios. Ele fala de três assuntos, de 3 palavras que eu acho que são essenciais para a construção do conhecimento. Que é lá em Provérbios 24, 3, 5, diz assim, com sabedoria se constrói a casa, com discernimento ou entendimento, né, são sinônimos, se consolida, pelo conhecimento os cômodos se enchem do que é precioso e agradável. Então, essa passagem de Provérbios fala de 3 palavras que eu acho que são fundamentais e imprescindível para nós cristãos. Por quê? Nós precisamos ter muita sabedoria, né? Precisamos ser sábios, mas nós também precisamos ter entendimento. E nós precisamos encher a nossa condição humana com conhecimento. Então, eu diria para vocês que hoje eu estou aqui tentando trazer alguma coisa de conhecimento. Né? Por quê? Porque é muito importante. A gente precisa de sabedoria, de ter entendimento, mas também é preciso ter conhecimento. Por quê? Porque o homem sábio, ele é poderoso, e quem tem conhecimento aumenta a sua força. Esse é o versículo 5 de Provérbios 24. Então, esses são os versículos que norteiam a nossa conversa. A gente precisa ser sábio, a gente tem que ter entendimento, mas nós precisamos ter conhecimento. E se o assunto hoje é sexo, nós temos que ter sabedoria, nós temos que ter entendimento, mas nós também precisamos conhecer a respeito.
né? Então, é desse lugar, esses são os versículos que norteiam a minha fala hoje. E eu também trouxe uma imagem. Por quê? Porque o Jefferson me entregou algumas perguntas que muitos de vocês fizeram, né? E, se eu não estiver equivocada, parece-me que ele distribuiu papéis para vocês. Alguns de vocês fizeram perguntas, entregou para ele, e foram essas perguntas que ele me repassou para que eu montasse essa nossa conversa hoje. Então, é a partir disso que eu vou falar, tá? E aí essa imagem aqui, ela me norteia também, porque é muito recorrente as pessoas associarem sexo com pecado, né? Sexo é pecado, inclusive uma das perguntas foi: sexo é pecado, né? Direto isso mesmo. E aí essa pergunta que me norteia, porque eu acho o semáforo uma coisa muito interessante, sabe? Ele te diz exatamente quando que você não deve. Ele diz quando você precisa ter atenção, e ele te diz quando você precisa avançar. E eu acho que nós cristãos, porque a palavra de Deus nos diz que nós temos o Espírito Santo residente em nós. E eu acho que o Espírito Santo residente em nós, ele faz exatamente o papel do semáforo, julgando as nossas intenções. Eu acho que quando a Bíblia diz que a paz do Senhor é árbitro em nossos corações, para julgar os nossos intentos, eu acho que o Espírito Santo, nesse momento, está atuando como um semáforo. Quando o negócio está ali meio cabuloso, eu acho que o vermelhinho está lá assim, ó. Quando o negócio está assim: opa, peraí, será se é, será se não é? Será se vê isso aqui, é ou não é? Será se é pecado, será se não é? Eu acho que o laranjinha está em cena. Agora, quando você tem paz, e aquilo que você acha que pode fazer na ausência ou na presença das pessoas é uma coisa que não te traz constrangimento, a gente poderia começar a pensar que se trata do verdinho. Então, para mim, não tem uma imagem mais tranquila que retrata, digamos que a atuação do Espírito Santo em nosso coração no que diz respeito a pecado, do que o semáforo. Quando o negócio está vermelho, pode colocar, né, a barba de molho. Quando o negócio está meio laranjado, você está meio confuso, em dúvida, então é melhor parar também, porque o Código de Trânsito Brasileiro não nos permite atravessar quando o sinal está no laranja. O laranja é atenção, mas atenção para parar, não atenção para prosseguir. A autorização para prosseguir, ela só existe no verde. Quando o semáforo está no verde, a autorização é para prosseguir. Quando ele está no laranja, é atenção, mas atenção para parar. Agora, quando está no vermelho, pode parar, né? Então, assim, essa imagem aqui, ela me norteia também no dia de hoje. Por quê? Porque houveram questões e questionamentos a respeito de sexo é pecado, sexo de determinada maneira não é pecado, essa coisa toda. Então, essa imagem também me norteia. Certo? Tudo bem até aqui? Quem está de corpo presente e alma ausente? Tem que ficar ligado. Bom, sexo na cabeça. Qual cabeça? Na cabeça. Sexo na cabeça de quem? Das mulheres. Sexo na cabeça dos homens. Vocês conseguem concordar que existe uma diferença anatômica, simples, anatomia? Simples assim. Eu, Cássia, mulher, eu tenho ovário, útero, vagina, vulva e seios, né? O meu esposo, ele tem pênis, ele tem testículos e por aí vai. Então, anatomicamente falando, já é diferente. O negócio já começa por aí, né? As mulheres têm as regiões da pelvis mais arredondada, o bumbum, a cintura mais fina, os seios, etc. Os rapazinhos são mais quadradinho, etc, etc. Então, anatomicamente, nós já somos diferentes. Então, vamos lá. Se somos anatomicamente diferentes, a gente não está pensando que somente são essas as diferenças. Eu tiquei algumas outras aqui, e confesso para vocês que não são todas, algumas, só para a gente começar a perceber que sexo na cabeça de mulher é diferente de sexo na cabeça de homem. Certo? Então, olha, vamos lá. Existem diferenças anatômicas, isso já está posto, né? As mulheres, no que diz respeito a sexo, são todas românticas, quase todas, né? A gente não pode ficar generalizando, não, mas eu vou pela maioria. Mulheres são românticas, né? É aquele lingerie lindo, né? Um dia eu atendi uma pessoa que ela diz assim:
Ai, mas eu comprei um lingerie lindo, maravilhoso, bordado na mão, com botões de rosa, em 3D, de fitinha de cetim. Aí eu fui ter relação sexual com meu esposo, ele virou e falou assim, tira isso aí. Aí ela, meu Deus, mas são botões de rosas lilás, bordado com cetim, bordado na mão. Ele, dá para tirar? Então, assim, nós, mulheres, somos românticas, às vezes, né? Não a maioria, mas muitas de nós somos românticas. Os rapazes são práticos. O botão de rosa do sutiã dourado, bordado, lilás à mão, pouco me interessa, né? Eu quero partir para o fight mesmo. Então, vamos ser práticos. Característica dos meninos. Mulher esperançosa, às vezes ela vai ter uma relação sexual achando que vai, né, receber todos os elogios possíveis que ela precisaria receber. Às vezes ela faz a sobrancelha e fica faltando um pelo, tirou um pelo a mais e ela gostaria que seu esposo percebesse aquilo e papapá e papapá. Os rapazes são fisiológicos. É pênis duro, penetração, ejaculação, e banho, e dormir, e vida que segue, né? Geralmente é assim. Só que os homens dessa igreja, nenhum vai ser assim, os que vão se casar, e os que casaram, nenhum é assim, certo? Estou falando de outros homens, não estou falando desses homens aqui, nenhum. Mas vamos lá. As mulheres são subjetivas, né? São dentro, né? Uma objetividade mais interna, aquela coisa toda. Os rapazes são extremamente objetivos. Eu quero isso e vamos resolver isso. As mulheres são cheias de adorno, né? Como eu disse, é o lingerie que é lilás, com botões bordados à mão de fita de cetim. E os rapazes vão para o fight no mesmo, porque é assim que precisa ser, certo? As mulheres são detalhistas, e eu não vou deitar numa cama que o lençol não está limpo, eu não vou deitar numa cama para ter uma relação sexual com a luz ligada, porque aquilo me constrange, eu prefiro uma penumbra, porque aquilo é mais romântico, e papapá, porque existem caras e bocas, e papapá, e papapá. Os rapazes, eles são cegos de hormônio, estão aí para a luz, estão aí para coxa de cetim, lençol sujo, lençol limpo. Não estou generalizando, estou dizendo da maioria, mas jamais generalizando, tá bom? As meninas, elas vão para a cama, as mulheres, né, vão para a cama com o corpo, com a alma, e se entregam de corpo e alma. Os rapazes vão para a cama com o corpo e deixam a alma lá no sofá. Porque para que eu vou levar a alma se a alma aqui não vai contribuir tanto para a minha finalidade? Por quê? Porque eu sou fisiológico, eu sou objetivo, eu estou encharcado de hormônio. Então, sabe, aí você fala assim, Cássia, então me fala o que é o certo, o que é o errado. Não tem certo e não tem errado, tem diferença. Mas aí você fala assim, mas por que Deus fez tão diferente assim? Deus fez tão diferente assim para se completar. O que falta nos rapazes excede nas moças. E o que falta nas moças excede nos rapazes. E aí a gente entra num equilíbrio, certo? Já pensou se fosse todo mundo assim? Meu Deus, né? As rapidinhas seriam todas as horas e todos os momentos. Já pensou se fosse todo mundo assim? Meu Deus, né? Seria um caos. Por quê? Né? Tem alguns teóricos aí da área cristã mesmo que fala a respeito das diferenças entre homens e mulheres no que diz respeito a sexo. Eles comparam homem a fogão a gás e mulher a fogão a lenha. Qual é a analogia que eles fazem? Fogão a gás, você vai lá, liga o gás, torce o negócio, põe o fogo, pega, cozinha, desliga, acabou. Fogão a lenha, você tem que assoprar, abanar, o fogo começa, apaga, abana, começa, apaga. Mas quando pega, cozinha feijão a noite inteira. E aí eles dizem que as mulheres são fogão a lenha e os homens são fogão a gás. Aí você me diz assim, qual é melhor? Não tem melhor, não tem pior. Tem características diferentes. Que existem com qual finalidade? Se completarem e se complementarem, certo? Então, não, meninas, mulheres, se você sonha com aquela lingerie quando você se casar, for para a sua noite de núpcias,
aquela camisola branca linda com uma fenda rendada. Continue assim. Meninos, se vocês estão alvoroçados para casar, para ter suas experiências sexuais assim e delirar com a rapidez, a praticidade e a objetividade que os homens têm, continue assim. Não julgue quem pensa diferente de você, não julgue as mulheres por não serem parecidas com a sua concepção de sexo, muito menos as meninas a respeito dos meninos. Se somos diferentes, a finalidade é nos complementarmos, certo? Não existe regra de certo e errado. Existem diferenças que precisam ser respeitadas e utilizadas para completar. Tudo bem? Bom, aí, a partir das questões que o Jefferson me trouxe, eu estabeleci 4 eixos temáticos, assim, né? O assunto é sexo, mas a partir das perguntas eu consegui fazer meio que ali uma junção de assuntos, e eu acho que eu consegui chegar próximo de 4 eixos. Deus e sexo, pornografia e masturbação, sexo e casamento, sexo no casamento. Se você prestar atenção, tem uma diferença gigantesca entre e no. Eu estou pensando em sexo dentro do casamento. Sexo no casamento, as perguntas que vieram, eu entendi como quem já vive o sexo dentro do casamento, né? Então, aqui é um comparativo entre sexo e casamento, aqui é a vivência do sexo dentro do casamento. Então, as perguntas que me vieram, eu consegui meio que separá-las a partir desses 4 temas. Deus e sexo, pornografia e masturbação, sexo e casamento, sexo no casamento. Certo? Então, vamos lá. Eixo temático, Deus e sexo. Quais foram as perguntas? Sexo é pecado? Sexo anal é pecado? Eu me guardo para quando casar, porém, às vezes tenho sonhos quentes e acordo todo molhado. Estou em pecado por isso? E aí a gente vai tentar conversar sobre essas 3 perguntas, certo? Sexo é pecado? Não e sim. Faz sim. Quem está com taquicardia? Quem está surpreso? Sexo é pecado? Não e sim. Não e sim. Por que não? Porque sim. Por que não? Lá em Gênesis 2:24, e não só lá, mas eu peguei poucos versículos, senão a nossa conversa ia durar a noite inteira, diz assim: o homem deixará pai e mãe e se unirá à sua esposa, e eles se tornarão uma só carne. Lá em Provérbios 5:18 e 19, diz assim, que os seios de sua esposa sempre o fartem de prazer. Deus nos fez assim mesmo, ó. É a tomada e o plugue, o negócio é para encaixar, e não tem problema nenhum nisso. O pênis existe com a finalidade de encaixar na vagina mesmo. Foi assim que Deus fez, e não tem problema algum nisso. Por quê? Porque o que Deus fez sempre é perfeito, certo? Então, o esquema é isso aqui mesmo, ó. É a tomada e o plugue. Quando o negócio encontra, dá cada estalo, entendeu? Então, eu acho que essa figura aqui, ela é perfeita para descrever esse encontro divino, santo e sagrado. Então, sexo não é pecado, não mesmo. Não mesmo, o negócio foi feito para encaixar. E graças a Deus por isso. Quem não viveu, não tenha pressa para não viver de qualquer maneira. Mas quem já vive, que você entenda que você está desfrutando de uma das delícias que o Senhor criou para nós, né? Então, assim, não tem problema algum. O negócio foi feito para encaixar. Certo? E por que sexo é pecado? Bom, lá em Hebreus 13:4 diz assim: o casamento deve ser honrado por todos, o leito conjugal conservado puro, pois Deus julgará os imorais e os adúlteros. Por que sexo também pode ser pecado? Ele pode ser pecado se ele for vivido fora da proteção chamada casamento. Casamento é uma proteção.
Uma proteção para quê? Para guardar as nossas emoções, os nossos sentimentos e a nossa saúde emocional. Sexo dentro do casamento é bênção. Sexo fora do casamento geralmente traz sentimentos e sensações muito ruins. Traz culpa, traz cobrança, traz comparação e uma série de coisas também. Então, o sexo pode ser pecado se ele for praticado fora da proteção do casamento. E com isso ele traz tristeza e também traz morte. Né? Porque a Bíblia diz que a tristeza causada pelo mundo gera morte, mas a tristeza causada pelo Senhor, ela gera vida. Então, sexo fora do casamento, ele traz tristeza e morte. Lá em 1 Tessalonicenses 4,3 diz assim: porque esta é a vontade de Deus, a vossa santificação, que vos abstenhais da fornicação. Aí você fala assim, tá, Cássia, mas você está falando de sexo, e até vou dizer algo para vocês. Eu fui estudar, né? Fui estudar, porque, como eu disse, eu coloquei uma vírgula, o Jefferson colocou sexo sem censura e um ponto. Aí eu tirei o ponto dele, pus uma vírgula e coloquei a luz da palavra do Senhor. Então, eu fui buscar elementos na palavra de Deus para ilustrar essa nossa conversa. Né? E assim, já vou te adiantando que na Bíblia não existe palavra assim, sexo anal é pecado, sexo oral é pecado, né? Não tem o termo assim, pelo menos eu não consegui encontrar. Se alguém já encontrou, conseguiu encontrar, pode até me ajudar, mas eu não consegui encontrar. Então, a gente vai encontrar, digamos que questões próximas disso, né? Que nos dão sentido de perceber que, mas não necessariamente o termo assim, sexo anal, papapá, papapá, papapá. Pelo menos eu não encontrei, né? Vamos lá. Bom, aí vem uma pergunta: sexo anal é pecado? Lá em Gênesis, o que eu consegui encontrar, tá, gente? Se alguém conseguir mais que isso, pode me ajudar. Lá em Gênesis 19:5 diz assim: chamaram Ló e lhes disseram: onde estão os homens que vieram à sua casa esta noite? Traga-os para nos aqui fora, para que tenhamos relações com eles. Essa passagem bíblica aqui fala de anjos, de 2 anjos que foram visitar Sodoma e Gomorra à procura de Ló, porque era considerado o único homem santo naquela cidade. Né? E Abraão tem um diálogo com o Senhor, fala assim: e se lá tiver 50 homens santos, o Senhor vai destruir Sodoma e Gomorra? O Senhor fala não. Ele diz assim: e se lá tiver 45? E se lá tiver 40? E 30? E 35? E 20? No final das contas, sobrou Ló. Aí os anjos foram visitar Ló e falaram assim: Ló, nós viemos aqui para que você pegue a sua parentela e todo o pertence de vocês e saiam de Sodoma e Gomorra, porque o Senhor vai destruir Sodoma e Gomorra. E esses anjos, eles foram em forma de homens, né? A Bíblia fala em forma de homens. Então, eles andando por Sodoma e Gomorra, aquelas pessoas daquela cidade os viram e foram atrás. E eles entraram dentro da casa de Ló e eles bateram na porta, falou assim: Ló, manda para fora esses homens aí que nós queremos ter relações sexuais com eles. E isso fica muito claro nessa passagem bíblica que é pecado, né? Então, assim, eles queriam cometer mais uma vez pecado, que aquelas 2 cidades estavam tomadas. Então, assim, eu estou argumentando com as minhas palavras aqui que a Bíblia está dizendo que sexo anal é pecado. Eu não estou dizendo isso, eu estou trazendo um elemento bíblico, né, que foi o que eu consegui, mais próximo, né, para tentar responder essa pergunta que sexo anal é pecado. Certo? Então, assim, como eu estou dizendo, lá não tem assim, ó, livro tal, versículo tal, capítulo tal, versículo tal, sexo anal, para a palavra de Deus, para o Senhor Jesus é pecado. Eu não encontrei. Volto a dizer, se alguém tiver encontrado, me ajuda, tá bom? Mas eu não encontrei. Utilizei Gênesis 19:5 para tentar ilustrar que uma cidade de pessoas pecadoras que estava prestes a ser destruída era uma prática recorrente o sexo anal, tá? Porque o homem, querendo ter relação sexual com os anjos que eram homens, né, em tese, denota uma penetração de pênis no ânus, né? Então, sexo anal, certo? Esse é o meu raciocínio, tá bom? Mas não estou aqui afirmando nada que a Bíblia está dizendo literalmente isso. Tudo bem? Quem está acompanhando o raciocínio? Tá bom. Bom, tirando o mérito da questão do pecado ou não, vou trazer questões de natureza fisiológica para vocês. Bom,
Esse aqui é o nosso aparelho digestório, certo? Digestório, o português te dá rasteira ou te ajuda, dizendo se tratar do aparelho que faz a digestório de digestão. Muito bem. Aparelho digestório começa na boca, esôfago, estômago, intestino delgado, intestino grosso, reto e ânus, certo? Então tá. Boca, esôfago, estômago, intestino delgado, intestino grosso, reto e ânus. Bom, olhando a questão do sexo anal pelo aspecto físico, e aí você pode conversar com um proctologista, que certamente ele vai te informar que é uma questão muito delicada, a questão da penetração do pênis no ânus, né? Trouxe aqui 2 desenhos para vocês de ânus, aqui um com uma fissura anal, o outro com hemorroidas internas e hemorroidas externas. Para que isso, Cássia? Para te dizer que o simples fato da penetração do pênis no ânus pode ocasionar lesões chamadas fissuras anais. Por quê? Porque o ânus, pessoal, é um músculo. Tudo isso daqui é músculo, né? Por isso que ele é bem fechadinho e a intenção perfeita do ânus é segurar o bolo fecal. Então, você come a picanha maravilhosa, né? Vem aqui, a partir do momento que ela entra aqui, ela já começa a ser absorvida pelo organismo. Então, quando eu digo para você que o ânus é o esgoto do corpo, é porque ele coloca para fora aquilo que não mais nos serve. Esgoto nesse sentido, tá? Então, assim, entrou a picanha aqui, né? Alguma coisa da picanha vai sair lá embaixo, certo? Mas é aquilo da picanha que não mais nos serve. Então, esgoto do corpo nesse sentido. E aí, eu trago a reflexão para vocês ficarem à vontade a respeito do julgamento, se é pecado ou não. Estou te dizendo que, fisicamente falando, não é indicado e nem recomendado. Por quê? Porque, primeiro, não foi uma estrutura física feita e preparada para receber a introdução do pênis, por exemplo, não foi, né? É um músculo muito fechadinho e ele precisa ser fechado mesmo para ele segurar o bolo fecal, porque senão a gente ia fazer cocô o tempo inteiro, porque o tempo todo o nosso corpo está tratando esse alimento que a gente coloca para dentro. Então, ele é perfeitamente feito para conter as fezes, e aí a gente, né, enfim, não vou entrar no mérito, mas resolve introduzir um objeto aqui. Esse objeto, por mais que os adeptos e os especialistas falam assim, tem que passar muito lubrificante, senão vai machucar muito, por mais que seja com a utilização de um lubrificante que vai fazer por exemplo, o pênis ficar mais fácil de adentrar, ele vai forçar essa estrutura. Então, é muito recorrente de ter fissura. E essa fissura, e diga-se de passagem, eu disse que é o esgoto do corpo, né? O esgoto do corpo, as fezes, é muito rica em micro-organismos. O que eu estou chamando de micro-organismos? Bactérias mesmo. E aí, vamos raciocinar. Se tem um machucadinho, é rico em bactéria, a possibilidade de dar uma infecção é grande ou pequena? Grande ou pequena? Grande. Então, assim, não é indicado, certo? E existem casos também de romper vasos internos, que aí é a famosa hemorroidas, certo? Então, sexo anal, do ponto de vista fisiológico, pode acontecer esse tipo de situação. E para os especialistas médicos, não é uma prática sexual aconselhada, certo? É o que eu consigo dizer para responder essa pergunta. Se quem a fez quiser depois, né, no pessoal, me perguntar e a gente continuar a conversa, pode ficar à vontade, tá bom? Outra pergunta. Eu me guardo para quando casar, porém, às vezes, tenho sonhos quentes e acordo todo molhado. Estou em pecado por isso? Bom, coloquei 2 pontos de vista aqui. Quero trazer essa reflexão para quem fez a pergunta. A gente tem 2 questões aqui. Nós podemos ter a poluição noturna, não é poluição, é poluição noturna, ou a gente pode ter uma exposição a estimuladores. O que eu estou chamando de poluição noturna?
Nós não, porque eu sou mulher. Os meninos, vocês quando entram na adolescência, em vocês ocorre o amadurecimento sexual secundário, que é o pênis engrossar, né? É os pelos na perna engrossar, é a voz mudar, né? Voz mais grossa, né? Dar uma encorpada no peitinho de pombo e tal, né? Enfim, é as mudanças físicas que eu acho que a maioria de vocês aqui já passaram por elas. Isso é amadurecimento sexual secundário, certo? E também, nessa fase, tem um aumento imenso de produção de testosterona no corpo de vocês, meninos. Né? Então, junto com o amadurecimento sexual secundário, vem essa avalanche de produção de testosterona, que é absolutamente normal, é um hormônio necessário para vocês viverem a virilidade de vocês, e louve a Deus porque vocês têm muita testosterona, certo? É fundamental para tudo, para a vida, né, do homem, para a saúde do homem, etc, etc. Então, não tem nada de errado em ter produção de testosterona, certo? E aí, então vamos lá. Amadurecimento sexual secundário na puberdade, produção exacerbada de testosterona, e aí existe um mecanismo cerebral inconsciente, incontrolável, que são os sonhos, que são involuntários. Ao português, prefixo de não, voluntário, vontade. Então, não depende da sua vontade, rapaz, isso vai acontecer. E aí, como que a gente pode enxergar a poluição noturna? A poluição noturna é uma saída do céu, coloquei até em azul para destacar para você. É uma saída do céu. O que eu estou chamando de saída do céu? É um jeitinho que Deus deu para que vocês tenham os escapes fisiológicos, os meninos, porque é necessário. Sabe por quê? Vocês estão aí me ouvindo e os testículos de vocês estão a todo vapor produzindo esperma. Entende? A todo vapor. E isso é normal. E glória a Deus por isso, certo? Então, poluição noturna, acordar assim, ó, absolutamente normal. Tá bem? Agora, vamos pensar aqui, exposição a estimuladores. Ai, meu Deus, eu tenho sonhos quentes, mas eu tenho sonhos quentes porque o sonho, para a psicologia, também pode ser considerado resquício do dia. O que é resquício do dia? Ficou o dia todo, ó, o dia todo, ó, o dia todo, ó, e o dia todo, ó, ó. E aí, à noite, o bicho vai pegar, né? Literalmente. Então, para quem fez essa pergunta, que você se posicione para você, aonde é que você está aí, de que lado da tabela você está. Se você estiver vivendo poluição noturna a partir de todas essas características, tranquilo, né? Dá uma disfarçada, fala para sua mãe que a cobertinha sujou, e dá uma disfarçadinha, dá uma molhada, joga uma aguinha, tá, dá uma disfarçada. Agora, se o esquema está aqui, aí você precisa repensar os seus conceitos, né? Aí você precisa dar uma conversa com você mesmo, para você ver quais são as suas pretensões, tá bom? Então, eu não sei o que a aspas do quente está querendo dizer, mas também é o que eu consegui responder, tá bem? Outro eixo temático é pornografia e masturbação. Quais foram as perguntas? Sou viciada em pornografia, como posso vencer esse vício? Sou viciada, achei interessantíssimo, ó, sou viciada em masturbação, isso me atrapalhará no casamento? Minha mente parece um filme pornô, penso em sexo o dia todo, como parar com esses pensamentos? Então, esse foi um outro eixo, né? O eixo da pornografia e da masturbação. Bom, aí eu fui para o dicionário, né, que eu acho que é importante a gente saber o conceito das palavras. E aí, o que significa pornografia? Qualquer coisa. Qualquer coisa. Arte, literatura e etc, etc. Que vise explorar o sexo de maneira vulgar e obscena. Esse é o dicionário Michaelis que diz para nós. Esse é o conceito de pornografia a partir desse dicionário. Então, olha só, é qualquer coisa que explora o sexo de maneira vulgar e obscena. Aí eu falei assim, ops,
explorar o sexo de maneira vulgar e obscena? Como assim? Se está explorando de modo vulgar e obsceno, vocês conseguem concordar comigo que a gente está falando de deturpação e de deformação? Se existe algo, e se esse algo é deformado e deturpado, vocês concordam comigo que alterações ruins estão sendo feitas? Sim ou não? Se eu deformo, olha o português, te ajudando ou te dando uma rasteira. Se eu deformo, eu tiro a forma, não é? Deformar é alterar a forma, não é? Se eu deturpo, eu torno feio, eu desfiguro. Só o português, para você ficar mais inteligente. Toda palavra pode ter prefixo, infixo e sufixo. O infixo é o radical da palavra, o prefixo é o que vem antes e o sufixo é o que vem depois. Então, vamos lá, português. Desfigurar. O des é o infixo de negação, ou seja, não figurar, não manter a figura, certo? Deformar, não manter a forma. Tornar feio, por mancha em. Olha que interessante. Por mancha em. Poluir. Isso são os conceitos de deturpar e deformar. E aí eu estou tornando feio, desfigurando, pondo mancha, poluindo o quê? Algo lindo e criado pelo Senhor chamado sexo. Então, vamos raciocinar. A pornografia é qualquer coisa que pode tornar feio, desfigurar, manchar, poluir o que foi criado por Deus de forma linda, que é o sexo. Simples assim. Só para vocês ficarem também mais inteligentes, a maioria dos filmes e das fotografias pornográficas, elas obedecem uma lógica de efeitos de imagens cinematográficas, gente, que chama plongué e contra-plongué. Quem é estudioso aí das fotografias sabe que existem esses dois termos. Plongué, do francês, significa mergulho, né? Plongué, mergulho. Contra-plongué, submergir. Então, a maioria, só para você ficar mais inteligente e ver que sempre existem intenções ruins por trás da pornografia, é você entender que a maioria ficou um pouco ruim, mas a tentativa foi de colocar. Estão entendendo essas duas imagens? Está dando para entender que o plongué é alguém olhando de cima para baixo, a referência sou eu, e alguém está olhando de cima para baixo. O contra-plongué é eu olhando de cima para baixo. Então, assim, a maioria, se não quase todas as imagens, os filmes, as fotografias pornográficas, sempre tem esse lance de plongué e contra-plongué. E, na maioria das vezes, é a mulher que ocupa o lugar da submissão, da humilhação, né? É na pornografia que você vai encontrar as atrocidades do sexo, né? É uma mulher que suporta uma penetração anal, suporta não, né? Ela está vivendo ali uma cena onde ela sofre uma penetração anal, uma penetração vaginal, e ainda tem que, né, ter pênis de homens introduzido na boca, e tudo quanto é buraco que puder introduzir, estão tentando introduzir. É uma intenção de atingir o inatingível, assim, sabe? E aí, na maioria das vezes, envolve dor, envolve humilhação, sabe? Envolve maldade mesmo, sabe? Assim, é uma busca do extraordinário no absurdo. Talvez eu daria conta de definir assim para vocês. É uma busca do extraordinário dentro do absurdo. Sabe? O extra além, ordinário, ordem. Então, é o que além do normal dentro do absurdo. Né? Geralmente são, né? É uma mulher gorda que é penetrada por um animal. É não sei o quê. São os absurdos. Né? Então, geralmente, colocando uma mulher numa posição de inferioridade, né? Numa posição de humilhação, de exposição, de recordes, digamos que estúpidos. Né?
E do outro lado, geralmente, é o lugar do homem, né? Se vocês prestarem atenção, e claro que eu não quero que prestem, porque para prestar atenção você vai ter que ver, e eu não gostaria que você visse isso, porque isso não vai somar na sua vida, mas geralmente são mãos de mulheres pequenas, né? Que tocam em pênis maiores. Então, a mão pequena já deixa o pênis maior do que o normal. Né? Então, assim, sempre tem a intenção de engrandecer o homem e humilhar a mulher. Né? Sempre tem a intenção de fazer absurdos com mulheres ou com homossexuais, na figura da submissão, e engrandecer, né, o pênis do homem. É a imagem que uma cena de um filme pornográfico que pega por baixo assim, uma penetração de um pênis gigantesco, e uma mulher que geme, que chora, aquela coisa bem deturpada mesmo. Né? E aí, quando a gente para ver, aí eu te faço uma pequena, grande pergunta. Te faço uma pequena, grande pergunta. Você acha, não precisa me responder, responda para você mesmo. Você acha que Deus criaria o sexo com essa conotação? Você acha? Eu não acho. Eu não consigo acreditar que Deus criou o sexo com essa conotação. Sinceramente, eu não consigo. Então, vamos lá. Mas tem saída. Tem saída. Qual é a saída? Existem 2 padrões infalíveis de saída. Saída para quê? O que a gente está falando? Pornografia. Então, tem saída. Eu te dou, no mínimo, 2 saídas. Tem essa saída padrão ouro. Padrão ouro. Ó. Sou viciada em pornografia. Como posso vencer esse vício? Padrão ouro. Padrão ouro está lá em João 8, de 3 a 8. João 8, versículo de 3 a 8. Alguém consegue me dizer qual é essa passagem aqui? Alguém consegue? Vale um pirulito. Cadê o pirulito de coração? Hã? Quem está falando? Fala. Da mulher adúltera, muito bem. Paulo, depois você dá um pirulito para ele. Passagem da mulher adúltera. Para mim, é uma das passagens mais lindas da Bíblia. Sabe por quê? Porque aqui, o nosso Senhor Jesus Cristo nivelou pecado. Nivelou pecado, na minha opinião. Aqui ele colocou todos os pecados no mesmo nível, porque existe uma tendência de acreditar que os pecados de natureza sexual eles são mais absurdos do que os outros pecados, né? Sendo que para o nosso Senhor, pecado é pecado, e Ele não negocia com pecado. Então, para mim, o Senhor Jesus nivelou os pecados, né? Quando Ele, desenhando no chão está, desenhando no chão Ele continua, e Ele só diz assim, se vocês não tiverem nenhum pecado, pode jogar pedra. E nem sequer se deu ao luxo de olhar quem estava ali julgando, do tanto que ele conseguiu nivelar o negócio. Né? Então, assim, isso aqui, gente, é padrão ouro. O que eu estou chamando de padrão ouro? É você ter uma santidade tal que você vai conseguir olhar para uma prostituta numa determinada esquina da vida e se compadecer. E não querer ver qual é o tamanho dos seios dela. E não ficar curioso para ver se aquela saia está mostrando um pouquinho do bumbum dela. Entende? É você, mulher, porque também não posso generalizar e achar que isso é só comportamento de homem. É você, mulher, passando em determinadas ruas de Goiânia, porque Goiânia, do ponto de vista da prostituição, é dividido certinho. Tem a região dos travestis, a região das prostitutas e a reunião dos garotos de programa. Se você, menina, às vezes estiver passando na rua e vê um homem, né, se masturbando na rua para mostrar para você, suposta cliente, o tamanho do pênis que ele tem, você não ficar curiosa em ver o tamanho, em querer enxergar alguma coisa ali que não te diz respeito. Então, isso é padrão ouro. Isso é João 8, de 3 a 8. Padrão ouro de enfrentamento à pornografia. Compaixão.
compaixão. Ah, mas aí você está querendo demais, né? Porque eu estou aqui com os hormônios saindo pelos meus olhos e eu estou uma loucura, um enfrentamento aqui louco, e você quer que eu tenha compaixão quando eu vejo uma mulher seminua na rua? Bom, eu estou te dizendo que existe um padrão que é ouro, entendeu? Eu estou te dizendo que existe um padrão que é ouro, que é o padrão do nosso Senhor Jesus Cristo, foi o que Ele deixou para mim e para você praticar. É a referência padrão ouro, entendeu? Difícil demais, Cássia. Concordo. Ninguém disse que seria fácil, mas ninguém disse que seria difícil. O que a gente consegue te dizer é que é impossível, para mim e para você, pela nossa própria força. Mas ninguém disse que seria fácil, porque também não é difícil, só é impossível, pela força do nosso braço. Então, padrão ouro de enfrentamento à pornografia. Empatia. O que é empatia? Se colocar no lugar do outro. Às vezes, a gente vive numa cultura onde a figura do homossexual é muito rechaçada, né? E aí eu te faço um convite só para você refletir. Não precisa me dizer, mas a hora que você estiver descansando lá à toa, faz uma pesquisa, qualquer que seja, no Google aí, delimita um período de tempo onde você vai fazer, por exemplo, eu quero pesquisar nos jornais que enfim, expõem violência, quantos casos de violência contra homossexual do sexo masculino teve de janeiro de 2021 até 30 de junho de 2021, 6 meses. E você faz a mesma pesquisa para você tentar descobrir qual foi a quantidade de violência contra homossexual do sexo feminino. E você vai ver que até o homem, quando ele quer ser mulher, ele sofre mais violência do que a mulher quando quer ser homem. Porque a gente vive numa cultura que precisa questionar uma série de questões em relação à condição e ao papel da mulher, sabe? Então, faz essa pesquisa. Tenta pôr na balança a quantidade de violência que existe entre o homossexual do sexo masculino e o homossexual do sexo feminino, que você vai perceber que até o homem, quando tenta ser mulher, ele sofre mais violência do que a mulher quando tenta ser homem. Só para você começar a refletir sobre a condição da mulher na nossa sociedade. Totalmente deturpada. Ah, mas é a Bíblia que diz que a mulher tem que ser submissa. Bom, existe uma máxima que diz assim: nós não podemos retirar um texto por pretexto de um contexto. Eu não posso pegar uma passagem bíblica que justifica o que eu quero de modo perverso e vou me embasar naquilo para argumentar uma perversidade. Então, eu não posso tirar um texto por pretexto de um contexto. Submissão à luz da palavra do Senhor é uma das coisas mais lindas que existe. Infelizmente, muito mal interpretado e, pior ainda, mal aplicado. Porque muitas das coisas que a gente vê por aí não é o que o Senhor disse ser submissão. Mas as pessoas acham e se vê na condição de dizer que sim, né? Então, só para a gente refletir. E outra característica do padrão ouro do enfrentamento à pornografia é o amor. Se você ama, você consegue se compadecer de uma mulher que está vendendo o corpo, de um garoto, né, de uma garota, enfim, de alguém que está aí fazendo os seus enfrentamentos de sofrimento na vida cega, iludida e morta, né? Porque a Bíblia diz que quem não tem Cristo está morto, né? Então, é uma vida de muita tristeza, de muito sofrimento, não é uma vida de graça, né? Eu acho muito absurdo quem consegue fazer piada, né, do homossexual debochado, desmunhecado e essa coisa toda. Eu acho que isso é um baita de um exemplo de falta de amor. Não vejo outra coisa senão falta de amor. Então, quer enfrentar a pornografia padrão ouro? Seja compassivo, seja empático e ame. Seja capaz, às vezes, de tirar uma blusa e vestir uma moça que está na rua se mostrando para poder vender seu próprio corpo, né? Eu acho que isso, na minha opinião, é padrão ouro, sabe? Cássia, é demais para mim. É demais para todos nós, né? Mas é o padrão ouro. Aí você fala, não, dá uma aliviada aí, Cássia. Vou dar uma aliviada no padrão prata. Não deixa de ser, é um metal, né?
Não é tão nobre quanto o ouro, mas é puro. Né? E aí eu te digo, alguém consegue me dizer qual passagem é essa? Está lá em Gênesis 39, 12. Hã? José do Egito. O que o José do Egito fez? Vazou. Não negociou, não. Não se envaideceu, não. Não, eu sou crente, bater no peito de pombo, eu dou conta. Pode vir, vem quente que eu estou fervendo. Vazou. Então, assim, esse é o padrão prata. Se não dá conta de ver a menina que está expondo seu corpo para comercializá-lo na rua X, não passe lá. Se não dá conta de ver, né, enfim, o desfile do rapaz expondo os músculos, os tríceps, os bíceps e os hípices da vida, não veja. Se não dá conta de passar ileso de uma imagenzinha, né, que propositalmente foi colocada na internet para aguçar sua curiosidade, não abre. Vaza. Né? Então, padrão prata de enfrentamento. Não negocia. Porque se você negociar, você vai levar prejuízo. Não se envaidece, achando que você vai dar conta. Possivelmente você não vai. Então, o que você tem que fazer? É fugir das patifonas da vida. Né? Foge da patifona. Não dá ideia, não. E foge do patifão também. Não é do Potifar, não é do patifão. Foge da patifona e foge do patifão. Não vacila, não. Porque a possibilidade é grande de você ter problema com isso. Certo? Bom, minha mente parece um filme pornô, penso em sexo o dia todo, como parar com esses pensamentos? Aí, na verdade, a gente nunca deve responder uma pergunta com outra pergunta, né? Mas essa daqui eu fiquei pensando, falei, poxa, em que tem investido tempo? Com o que tem alimentado a alma e os pensamentos? Porque se a mente parece um filme pornô, esse daqui não está dormindo e não está tendo sonhos quentes. Ele está quente e acordado mesmo, entende? Porque a mente é um filme pornô, então eu entendi que ele não está dormindo. Ou ela, não sei, né? Não dá para saber o sexo aqui. Mas, enfim, lá em 2 Coríntios 10, 5b, fala assim, e levamos cativo todo pensamento para torná-lo obediente a Cristo. Ou seja, estou te dando dica, né? O que você tem que fazer? Orar ao Senhor e pedir a Deus para colocar seu pensamento cativo a Ele. Certo? É isso que a Bíblia está dizendo. Outra coisa, Filipenses 4,8 fala assim, tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se há alguma virtude e se há algum louvor, nisso pensai. Então, a Bíblia também está nos dizendo o que a gente tem que pensar. Ficar pensando em sexo, em pornografia, é honesto? Diante de tudo que a gente já falou? É justo? É puro? É puro? É puro? É amável? É de boa fama? Mais uma vez aqui eu uso o recurso do semáforo. Quando você pega o celular ou o computador para dar uma olhadinha em sites pornográficos, você faz isso na frente de qualquer pessoa? Cássia, você está perguntando isso para mim? Eu não faço isso. Então, eu não estou te perguntando. Você faria, porque vocês não fazem, você faria isso na frente de qualquer pessoa? Se você fosse fazer? Faria? O silêncio é não estou entendendo nada, Cássia, é isso? O que é o silêncio? O silêncio é um sim ou é um não? O silêncio é assim, Cássia, cala a boca que eu estou morrendo de vergonha e constrangimento desse assunto. Eu estou aqui tremendo nas bases, porque não gosto dessas conversas, não vou sair para não te deixar sem graça, é isso? O silêncio é o quê? Vou falar uma coisa para vocês. Linguagem psicológica. O silêncio fala, viu? O corpo fala. Seu corpo fala mais de você quando você está calado do que quando você está falando. Porque às vezes a gente está falando e não está nem falando o que a gente está pensando. Né?
Então, o corpo fala e o silêncio, então, grita, tem hora, né? Eu estou vendo uns silêncios gritando aqui que eu estou, uns olhares que fuzila. É assim a vida, né? A gente vai se relacionando assim. Mas vamos lá, ninguém me respondeu, deixa eu voltar para cá. Alguém que visita um site, né, para ver pornografia, vocês acham que ele faz isso na frente de qualquer pessoa? Não faz. E aí você concorda comigo que aqui dá para entrar na analogia do semáforo? Se fosse algo absolutamente tranquilo, por que não? Porque eu poderia sentar aqui, pegar meu celular e ficar olhando as coisas aqui. Perto de quem? Do meu pai, da minha mãe. Por que a gente não faz isso? Será se não é uma coisa da gente pensar aqui na analogia do semáforo? Será se esse negócio é meio punk e eu preciso segurar minha onda porque eu tenho que fazer muito bem escondido, porque ninguém precisa saber, e muito menos saber que eu faço isso, porque isso vai depor contra a minha imagem? E aí, o semáforo laranja começa, ó, atenção, espera aí. E aí isso já é um indício para a gente começar a julgar as nossas ações, no sentido de perceber o que é pecado e o que não é. Então, é puro? Penso que não. É amável? É de boa fama? Vai dizer bem de você? Se alguém pegar você vendo pornografia, vai falar bem de você? Isso depõe contra ou a favor de você? Uma questão. Tem virtude nisso? Há louvor? Sim ou não? É bem provável que não. Né? Então, a palavra do Senhor está te dizendo o caminho. Né? Tenho dificuldade na minha cabeça, né? 24 horas, sexo, pornografia, as atrocidades todas. Como que você está alimentando isso? Porque a Bíblia fala que a boca fala que o coração está cheio. Né? Então, se eu falo muita bobagem, é porque meu coração está cheio de bobagem. Se eu penso muita bobagem, será que não é porque meu coração está cheio de bobagem? Está sendo alimentado? Né? A gente tem, todos os dias, a gente escolhe alimentar um dos cachorros. Nós temos um cachorro, 2 cachorros. O que a gente alimenta mais é o que prevalece. Né? O cachorro do bem e o cachorro do mal. O que a gente alimenta mais é o que vai prevalecer. Então, só reflexão, tá bom? Eu acho que é isso que a palavra diz para nós. Então, para essa pessoa aqui, eu consegui trazer isso. Sou viciada, e eu achei tão interessante, em masturbação. Não interessante o que faz, mas interessante de partir de uma garota, que é uma coisa que não é muito comum. Isso me atrapalhará no casamento? Achei muito bacana e honesta essa pergunta. E aí eu quero, mais uma vez, trazer o português aqui. O que é vício? Uma dependência física ou psicológica que faz alguém buscar o consumo ou a prática excessiva de algo. Sou viciado em tal coisa, eu faço aquilo muito. Sou viciado em comida, eu como muito. Sou viciada em bebida, eu bebo muito. Né? Sou viciada em X coisa, eu faço X coisa muito. Entende? Então, isso é vício, é uma dependência física e psicológica que faz a gente se comportar praticando excessivamente alguma coisa. E aí essa pessoa diz assim, sou viciada, então ela faz muito. Né? E aí ela diz assim, isso vai me atrapalhar no casamento? Bom, eu tenho 4 anos de casado. O que eu consigo dizer é que casamento é uma adaptação diária, inclusive no sexo. Para as casadas e para as solteiras, vocês vão se casar. Essa coisa linda, maravilhosa, que o sexo romântico, que o moço pega você no colo assim, e leva você com aquele vestido esvoaçante. Isso é filme de romance, né? Às vezes, a realidade pode ser que seja assim, mas não costuma ser assim, né? Então, o casamento, naturalmente, exige adaptações diárias. E no sexo também não é diferente. Tem dia que, né, a mulher ou o rapaz está com todo o pique. Tem dia que não está. Tem dia que você quer dormir, descansar, porque no outro dia você tem que trabalhar, você tem que estudar, você tem uma série de coisas. Então, assim, não é essa coisa linda e clássica. É uma coisa
construída no dia a dia. Então, isso é o quê? A adaptação. Então, se está praticando muito masturbação e pergunta se isso vai atrapalhar no casamento, eu acho que tem que refletir. Mais para frente eu vou falar disso, eu retomo esse assunto. Outro eixo, sexo e casamento. Eu tenho medo de casar virgem e o sexo não ser bom. O que faço? Fui abusado sexualmente na infância e hoje tenho medo de casar e não conseguir me entregar para o meu esposo. O que posso fazer? Eu e meu namorado já fizemos de tudo, menos a penetração. Eu quero casar virgem, porém está difícil segurar. O que faço? Bom, eu tenho medo de casar virgem e o sexo não ser bom. O que faço? Essa aqui foi outra pergunta fantástica também, que eu achei. Se é virgem, não teve relação sexual ainda. Portanto, o que seria o bom? Eu fiquei me perguntando. Eu sou virgem, tenho medo de me casar e o sexo não ser bom. Mas se é virgem, não conhece sexo. Então, qual é o parâmetro para saber se é bom ou ruim? Eu achei muito interessante. Quais os parâmetros está servindo de referência? Aonde está se alimentando? O que está aprendendo? Qual é o parâmetro? E aí eu consigo te dizer, vocês concordam comigo que a gente tem parâmetro? Nós temos parâmetro. Nós temos um parâmetro de um sexo santo, puro, fruto de cumplicidade e lealdade. Então, assim, é muito comum, né? Isso é uma questão interessante do mundo gospel. Assim. Tem gente que é absolutamente contrário à corte, né? Tem gente que é absolutamente contrário a casar virgem e etc. Eu, Cássia, somente na minha opinião, Cássia, eu acho que namoro para crente que quer ter vida de santidade é sofrimento. Namoro com contato físico, tá? Opinião pessoal. Vou respeitar sempre a sua, se for diferente da minha. Mas eu acho que namoro com muito beijo, com muito abraço, com muito toque físico, para o crente que quer ter vida de santidade, é um sofrimento. E aí algo que deveria ser prazeroso e bom, se torna um sofrimento, porque você fica andando na beiradinha do precipício com muito medo de cair. Sabe? Com muito medo de cair. Então, é nesse sentido que eu acho que é sofrido, sabe? Mas, assim, viva a vida que você acha que deva viver, tá? Como eu disse no começo da conversa, não estou aqui para formar opinião. Estou aqui para conversar com vocês. Mas, pessoalmente, eu penso que para o crente que quer viver em santidade, namoro com muito beijo de língua, namoro com muito abraço, namoro com muitos momentos a sós, é sofrimento, porque você tem ali o tempo todo, eu não quero cair, não quero cair. Mas a danada da carne, ela é poderosa. Bom, fui abusado sexualmente na infância e hoje tenho medo de casar e não conseguir me entregar para o meu esposo. O que posso fazer? Esse assunto é abuso sexual. Uma coisa, infelizmente, muito comum, infelizmente, né? Muito comum, que quase sempre deixa sequelas avassaladoras no corpo e na alma. Por que deixa? Deixa sempre? Não. Né? A gente não pode afirmar nunca. Foi abusada, é sinal que vai ter problema. Não. Mas é recorrente, acontece muito. Né? Porque é muito traumático para a maioria das pessoas. E aí, a pergunta é, foi abusado, vai conseguir se entregar? Eu penso que tem saída. Tem saída. A partir de quê? Né? Nós somos cristãos e nós temos um recurso chamado oração. Né? Então, com muita oração e intervenções que procurem a cura do Senhor, o que eu estou chamando de intervenções que procuram a cura do Senhor? Um bom discipulado, um bom aconselhamento, alguns, digamos que, cursos que a própria igreja oferece, né? A gente tem cura interior na igreja, rever, né? Restaurando vidas, equipando restauradores, né? Existem recursos aí para poder intervir, né? Para ter uma ajuda mais sistematizada, digamos assim, né? Ter um acompanhamento mais próximo. Isso pode ajudar muito. E aí também tem o recurso da psicoterapia, né? É possível superar traumas, né, de natureza sexual
a partir de psicoterapia também, né? Mas nós temos muitos recursos aí, né? Nós temos a oração, que eu acho que isso, né, digamos que é o primordial, mas a gente tem algumas questões, algumas ofertas de cuidado dentro da igreja que também podem contribuir para ajudar. E tem, em último caso, a psicoterapia, certo? Só para você ficar mais inteligente, tá? Não fale por aí, eu faço terapia. Não, você não faz. Se você é atendido por um psicólogo, você faz psicoterapia, porque terapia é qualquer ação que promova alguma ação, alguma atividade, alguma distração, algum aprendizado, né? Terapia ocupacional, fazer crochê é terapia. Agora, ser submetido a um tratamento psicológico se chama psicoterapia, tá? Só para você ficar mais inteligente. Bom, eu e meu namorado já fizemos de tudo, menos a penetração. Eu quero casar virgem, porém está difícil segurar. O que faço? Falei, você quer saber mesmo? Vamos ler as placas? As placas, elas falam por si só. Toque físico, gente, é uma linguagem de amor. E não tem problema nenhum nisso, né? Existe um livro até que fala 5 linguagens do amor, toque físico, presente, afirmação e papapá, né? Então, toque físico é um tipo de linguagem de amor. E eu preciso te informar que ele só avança, tá? Carinho entre namorado, ele nunca retrocede, ele só avança. Por isso que a placa te diz que ela só vai. Ele nunca volta, nunca diminui, nunca. Ele só é uma via de mão única, só vai para frente. Hoje é um beijo, né? Um selinho. Amanhã é um beijo de língua. Depois da manhã, um beijo de língua acompanhado de um tranco. Depois da manhã, um beijo de língua, um tranco e uma passada de mão. E depois da manhã, um beijo de língua, 2 beijos de língua, um tranco e não sei o quê. E o negócio só vai, ó. Fazer igual o meu esposo fala, igual Bernie em vaca cruzada. Bernie é um bichinho que dá, né? Vai entrando e só avançando. Então, toque físico, carinho, só vai para frente, nunca volta para trás. Então, se o negócio já está preto, né? Já rolou de tudo, só faltou ir para o fight finalizar, e está com medo, né? Pelo que eu estou percebendo, e pretende casar virgem, mas está difícil, então leia as placas. Como só vai, nunca volta, então a sugestão é parar, né? Procura o seu discipulador, procura uma pessoa que te acompanha, procura uma pessoa que você confia, estabeleça, né, um tratado, faz um acordo, né, estabelece metas, dá um jeito. Saída tem, né, mas tem que tomar atitude, porque, infelizmente, a via do carinho no relacionamento, ela só vai. Fora de hora é um problema, dentro da hora é uma maravilha, né? Toque físico é uma coisa muito saudável, dentro de um contexto saudável também, né? Por quê? Porque gera culpa, gera ansiedade, gera remorso, gera sentimento de menos-valia, né? O que é menos-valia? Eu me sinto menos valorosa do que a fulana. A fulana de tal é virgem, todo mundo fala que ela é virgem, todo mundo sabe que ela é virgem. E eu não sou virgem. E aí eu vou me sentir muito mal. E eu até não vou gostar da fulana que é virgem, sendo que a fulana não tem nada a ver com a minha história, né? Então, isso é sentimento de menos-valia. Então, não vale a pena, não compensa. A gente precisa economizar emoção, sofrer menos na vida. E, para isso, precisa ter sabedoria, discernimento e conhecimento. Entendeu? Então, se o negócio está feio, não tem como achar que vai dar conta de continuar assim. Vai sempre avançar. Então, para logo. Termina o namoro? Não necessariamente. Procura um acompanhamento mais próximo para te ajudar a carregar o fardo. Sexo no casamento. Então, aqui subentende-se que já são perguntas que eu entendi que são de pessoas casadas, né? Sexo oral entre casal casado é errado? Sou casada há algum tempo e não consigo chegar ao orgasmo. O que faço? Qual método contraceptivo você recomenda? Como vencer a ejaculação precoce? Sexo oral entre o casal. Aí eu disse assim, é algo muito próprio do casal. Mais um exemplo que eu não consegui encontrar referência literal na palavra do Senhor. A palavra, pelo menos
né, nos meus estudos, eu não consegui encontrar uma passagem bíblica específica a respeito de sexo oral, né? Então, é algo muito próprio do casal, né? É algo consensuado ali. Se topou, topou. Se não topou, não topou. Se vai topar, vai topar. Se nunca vai topar, nunca vai topar. Mas que isso não seja objeto de contenda entre o casal. Ah, o fulano quer muito, a fulana não quer. A fulana quer muito, mas o fulano fala que é nojento. Ah, essa coisa. Então, assim, tem que consensuar, né? Isso tem que chegar numa solução. Eu só consegui encontrar lá em Coríntios 7,14, que diz assim, a mulher não tem poder sobre o seu próprio corpo, mas tem no marido. E também, da mesma maneira, o marido não tem poder sobre o seu próprio corpo, mas tem no a esposa. Então, assim, é uma forma de consensuar, né? Aí você fala assim, ah, Cássia, mas você disse agora há pouco que sexo anal, papapá, e aqui você está dizendo que a mulher não tem poder sobre o corpo, então, se o homem quiser sexo anal, ela precisa deixar, ou se ela quiser, ele tem que querer, essa coisa toda. Eu acho que dá para separar sexo anal de sexo oral na nossa conversa, né? Eu acho que fica bem claro aqui. Se não ficar também, pode me perguntar depois, que eu tento responder. Sou casada há algum tempo e não consigo chegar ao orgasmo, o que faço? Bom, não atingir orgasmo é uma coisa mais natural do sexo feminino. Por quê? Porque os meninos atingem orgasmo com a ejaculação, né? Então, ejaculou, atingiu orgasmo. Agora, as mulheres né? Como eu disse, as mulheres é o famoso fogão a lenha. Então, o negócio tem que abanar, mas depois que acende, cozinha feijão a noite inteira. Então, tem que investigar. Quais são os possíveis motivos? Existem N possibilidades, 1.529 possibilidades. A ausência de diálogo, né? O casal precisa conversar a respeito, é imprescindível um diálogo saudável dentro do casamento, senão casamento nenhum vai prevalecer, né? Tem que conversar. Desconhecimento do próprio corpo é muito comum também, né? Existem mulheres que até hoje acreditam que menstruação e xixi saem pelo mesmo buraquinho. E não é verdade. Tem um buraquinho que sai xixi e um buraquinho que sai menstruação. O que sai menstruação é o que num parto normal sai o bebê, mas não é o que sai o xixi. Entende? Então, conhecer o próprio corpo, conhecer seus limites, suas possibilidades e etc. Estresse e ansiedade também podem contribuir para que a mulher tenha dificuldade para atingir o orgasmo. Vida pregressa de masturbação, é o que eu disse lá atrás, que eu iria dizer aqui. A masturbação, né, feminina ocorre tanto quanto a masculina, né? Só que a gente fala mais de masturbação masculina porque a gente vive numa cultura onde os homens têm mais liberdade para expressar sexualidade do que mulher, né? E aí, às vezes, eu fico perguntando assim, a gente passa nas saídas das cidades e vê fileira de carro na porta dos motéis. Aí eu fico me perguntando assim, mas será se é só homem com homem ali dentro? Eu acho que não. Então, assim, né, mulher gosta de sexo tanto quanto o homem. Existem diferenças e existem questões culturais que inibem um pouco né, a condição da mulher sexualizada, digamos assim. Mas mulher, né, Deus fez assim, né, não tem problema nisso. E aí, a questão da masturbação. Se virou expert na masturbação, pode ser que, quando casar, pode acontecer de ter um pouco de dificuldade em ter orgasmo, porque vai comparar, né? E aí, se você, é lógico que eu vou dizer, você consegue ter muito mais habilidade com as suas mãos do que um homem, né, numa penetração de um pênis, numa vagina bem lá embaixo, que ele nem tem tanto controle, né? As mãos dele estão aqui. O que eu estou querendo dizer com isso? A masturbação, né, a mão, você tem muito mais, digamos que, destreza para atingir orgasmo a mulher, se masturbando ela, né, ela mesma, isso comparado com uma penetração do esposo futuramente, papapá. Então, é neste sentido que a masturbação pode dificultar o orgasmo na vida adulta. Pode, né? Não estou afirmando que vai, mas pode.
Vaginismo, né? Vaginismo é um problema de natureza sexual, onde a musculatura da vagina se contrai involuntariamente, expulsando o pênis, né, no ato da penetração, e isso pode ser muito doloroso e dificultar que a mulher tenha orgasmo também. E dentre várias outras possibilidades. Tentei colocar só algumas aqui para tentar clarear um pouco e trazer alguma resposta para essa pergunta, né? Qual método contraceptivo você recomenda? Eu diria que para essa pessoa que nenhum, porque eu acho que precisa de ir no médico ginecologista para ele explicar, né? Porque o seu corpo, se você vai começar a tomar, o corpo tem que se acostumar com o remédio. Então, às vezes, experimenta remédios diferentes até chegar naquele que dá certo. Mas eu trouxe aqui alguns, né? Preservativo, pílula, anel vaginal, esse daqui é o famoso DIU. Esse aqui é anticoncepcional injetável, esse aqui é uma tesoura e um bisturi para fazer laqueadura e vasectomia, né, cirurgia. Esse aqui é um tubinho de depósito intraderme, fura a pele, coloca debaixo da derme. Esse aqui é Espera aí que eu vou lembrar. Esse aqui é a tabelinha. Esse daqui é algo que coloca água, introduz dentro da vagina com a intenção de lavar o esperma que foi depositado lá dentro, para que ele venha em formato de líquido, né? Encho de água aqui, introduzo na vagina, aperto a água entra e lava e sai. Esse daqui é a temperatura do corpo, que existem pessoas que falam que você pode medir a temperatura do corpo e perceber se está fértil, ovulando ou não. Esse aqui são os anticoncepcionais de adesivo que coloca na pele, e esse daqui é o diafragma, né? Introduz dentro da vagina e ele faz uma capinha aqui, impedindo que o esperma entre e acesse os óvulos que vêm dos ovários aqui no útero. Então, não vou dizer qual, não vou indicar nenhum, mas eu vou trazer alguns aqui, alguns métodos contraceptivos que existem. Como vencer a ejaculação precoce? Outro assunto que precisa investigar, né? Porque são vários os motivos, muitos deles, na maioria das vezes, meninos. Ejaculação precoce está ligado à ansiedade. Sempre é? Não, mas na maioria das vezes está ligado à ansiedade. Modo de iniciação sexual também contribui muito, né? Às vezes teve que mostrar uma boa performance, porque o pai ou o conhecido, ou alguém estupidamente pegou e levou para iniciar numa casa de prostituição. Tinha que mostrar que sabia muito fazer sexo, porque foi ter relação sexual com a menina mais bonita da rua, e se ele não fosse um excelente, ela iria manchar a índole dele entre os colegas, etc. Então, assim, modo de iniciação sexual traumático também pode contribuir para ter ejaculação precoce. Autocobrança, né? Por que homem nunca pode não ter ereção? Por que não? Aonde que está escrito que homem não pode falhar na hora do sexo? Por que não? Por que não? Aspectos culturais, né? Disse que nós vivemos numa cultura muito sexualizada, que digamos que avaliza muito os homens no sexo e não necessariamente as mulheres, então isso pode contribuir também, e mais 1.529 outras possibilidades. E aí, para fechar com chave de ouro e pedrinha de brilhante, eu vou deixar 3 versículos do Salmo 119, que diz assim: com que purificará o jovem o seu caminho, observando-o conforme a tua palavra. Com todo o meu coração te busquei, não me deixes desviar dos teus mandamentos. Escondi a tua palavra no meu coração, para eu não pecar contra ti. Então, quer ter uma vida sexual abençoada, quer enfrentar os desafios que o sexo impõe, quer ser digno e viver dignamente numa sociedade absolutamente sexualizada como é a nossa, porque na nossa sociedade sexo vem de tudo, né? Sexo está em tudo. Quer ser um homem e uma mulher que anda de cabeça erguida, comece a balizar os seus caminhos, observando a palavra do Senhor. Não tem outra saída, não tem outro jeito de ser jovem e carregar, presta atenção no que eu vou te falar,
não tem como ser jovem e carregar no seu DNA espiritual um testemunho de pureza e santidade, se você não observar seus caminhos à luz da palavra do Senhor. Não tem jeito. Não tem jeito. Amém? Eu não sei se eu passei do meu tempo, mas me perdoem aí. Cadê o Jefferson? Amém, pessoal. Muito obrigado, Cássia. As suas palavras de conhecimento aí trouxe muita luz para a gente. E espero que isso possa queimar no coração de todo mundo que ouviu isso daí. Muito obrigado. Que Deus abençoe a sua vida, a vida da sua família. E que Deus continue te usando e falando através de você por onde você for. Obrigadão. Galera, a série acabou. Mas o ano que vem a gente volta com a série de novo. Quero deixar algum recadinho para vocês aqui, só para a gente finalizar. Amanhã a gente tem culto às 9 horas da manhã, às 19 horas da noite. Terça-feira tem culto de oração às 20 horas. Quarta-feira, as células. Sábado, temos culto de jovens também. Esse mês agora, cada sábado, uma célula vai estar cuidando do culto. Então, o próximo sábado, a gente tem uma célula que vai cuidar do culto. O nosso culto vai ser o tema In Black. Então, vai ser a noite In Black. Então, você que tem a roupa preta, venha de roupa preta, pois o tema vai ser preto, black. Então, se você... Paulo, eu não gosto de preto, eu não tenho roupa preta. Fique à vontade de vir da forma que você preferir, mas se você tiver, te convido a vir de preto. Amém? Coloque de pé, vamos fazer uma oração para a gente poder finalizar. Amém? Deus, eu quero te louvar e te agradecer, ó Pai, te agradecer, ó Deus,